Oi, gente, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Gente, eu vou contar pra vocês os últimos livros lidos em 2025. Estou um tanto quanto atrasada, mas ainda é tempo. Gente, as minhas leituras do último trimestre de 2025 foram bem poucas, confesso, tá? Só foram 2 livros lidos. Mas antes de eu começar a falar sobre eles, eu peço para você se inscrever no canal se não for inscrito, ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui, me seguir lá no Instagram, que é @isabelapitol, e comentar aqui quantos livros você leu em 2025. Eu quero saber, hein? Bom, gente, vamos lá. Ao todo eu li 10 livros em 2025 e o meu penúltimo livro lido foi esse aqui, ó. Loucos por Livros, da Emily Henry. Confesso que foi meu primeiro contato com a autora. E é uma autora muito hypada, né? Todo mundo fala super bem. É uma autora de livro, talvez new adult, né? Livro jovem, adulto. Uma autora contemporânea, e ela sempre escreve sobre o universo de livros. Acho que, pelo que eu andei percebendo, todos os livros dela tem um livro como pano de fundo. E este daqui, né, o próprio nome já diz, Louco por Livros, ele conta a história de 2 pessoas. Ela é uma agente literária e ele um editor de livros. E eles são rivais lá em Nova York. Eles são, tipo, concorrentes, trabalham em editoras concorrentes. E aí, ela resolve se isolar numa cidade do interior dos Estados Unidos para procurar incentivo para o seu trabalho, e acaba encontrando ninguém mais, ninguém menos que o seu concorrente nessa cidadezinha do interior dos Estados Unidos. E lá eles vão descobrir uma amizade e vai, obviamente, se desenrolar para uma paixão, romance. Eu gostei bastante do livro, ele me rendeu boas risadas e foi ótimo para passar o tempo. E olha, ele é bem grossinho, gente. Ele tem 429 páginas, então ele é bem grossinho, e eu vou ler aqui a sinopse para vocês saberem do que se trata. Os livros são a vida de Nora Stephens, e ela definitivamente não é o tipo de heroína dos livros. Não é uma garota impulsiva, nem descontraída, muito menos a imagem da meiguice. Na verdade, as únicas pessoas para quem Nora pode ser considerada uma heroína são seus clientes, para os quais ela consegue contratos poupudos como agente literária, além de sua amada irmã mais nova, Libby. E é por isso que Nora concorda em passar o verão em Sunshine Falls, na Carolina do Norte, quando Libby implora por uma viagem de irmãs. Secretamente, Libby espera que uma autêntica experiência no interior transforme a vida de Nora, que a irmã está convencida de que precisa se tornar heroína de sua própria história. Mas, em vez de piqueniques no campo ou encontros inesperados com um belo médico ou, quem sabe, um barman musculoso, Nora esbarra com Charlie Lastra, um editor ranzinza que ela conhece de Nova York. Seria um daqueles encontros fofos se não fosse o fato de que eles já se viram antes. E nunca foi fofo. Eles se odeiam. Se Nora sabe que não é uma heroína ideal, Charlie também sabe que não é o herói de ninguém. Mas, à medida que se veem juntos, repetidas vezes, em uma série de coincidências que nenhum editor que se preze permitiria, o que eles descobrem pode acabar por deslizar as histórias cuidadosamente elaboradas que escreveram sobre si mesmos. Eu gostei bastante do livro, eu confesso que no início não tava me pegando, sabe? Eu tava achando um pouco chato, mas depois eu engatei na história, se tornou uma leitura fácil, sabe? Uma leitura prazerosa. E acho que quando eu estiver em ressaca literária, eu vou pegar outros livros da Emily para ler. Então, super indico pra vocês. Por fim, mas não menos importante, foi o primeiro livro que eu li no meu Kindle. Eu ganhei um Kindle e
somente eu ganhei no final de agosto, mas somente em novembro com aquela promoção do Kindle Unlimited que eu fui assinar o Kindle Unlimited e li depois de Auschwitz, da Eva Schloss. O emocionante relato da irmã de Anne Frank que sobreviveu ao Holocausto. Ele foi publicado pela Universo dos Livros. Gente, eu amo a história da Anne Frank. Anne Frank, sou apaixonada pela Anne Frank, por tudo que envolve a Anne Frank. Acho que ela foi uma menina incrível. Inclusive, eu já indiquei vários livros dela ou de pessoas relacionadas a ela aqui. Eu adoro ler livros de sobreviventes de guerra, sobreviventes do Holocausto. Eu adorei a história da Eva. Pra quem não sabe, e eu não sabia, a Eva, ela é enteada do pai da Anne Frank. Depois que a mãe da Anne Frank, a Anne e a Margot, que é a irmã dela, morreram no Holocausto, né? No campo de concentração, o Otto fundou a fundação de Anne Frank, enfim, ficou atuando na causa da Anne Frank e na memória dos judeus mortos na Segunda Guerra. Né, assassinados, vamos melhor dizer, massacrados. E ele se apaixonou pela mãe da Eva, que eu esqueci o nome dela, mas eu vou colocar aqui. E aí, a Eva, depois da morte do Otto, na verdade, durante a vida do Otto, ela ainda ficou trabalhando na Fundação Anne Frank, e depois da morte do Otto, ela continuou trabalhando lá. E esse livro conta a história da Eva, porque ela também foi uma judia, também foi exilada, também foi capturada e presa e obrigada a trabalhar, né, nos campos de concentração. Assim, a história dela é uma história dificílima também, como de todos os judeus que viveram na época da Segunda Guerra, né, na era do Hitler. E eu gostei muito de ler a história dela, é uma história muito comovente, muito emocionante, muito pesada, muito cruel. Como o Hitler foi responsável por assassinar e massacrar e querer massacrar todos os judeus, né? Toda uma população inteira de diferentes nacionalidades. E não importava a nacionalidade, não importava a cor, não importava nada. Se fosse judeu, e não importava se era rico ou se era pobre, se fosse judeu, tava com uma sentença de morte. Então, eu adorei o livro dela. Super recomendo. Então, gente, essas foram minhas duas últimas leituras de 2025. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita para se inscrever no canal. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.